Vícios. Apesar de o vício ser considerado uma degeneração moral ou psíquica do indivíduo, ainda não definiram a sua causa. O viciado não é viciado porque gosta, mas porque é vítima de forças malignas que controlam seu intelecto e seu querer. Quando a força maligna é expulsa, a pessoa passa a ter o controle de sua vontade. Mas o exercício da fé na palavra de Deus é imprescindível para a manutenção do livramento. Normalmente, os vícios apresentados por alguns crentes não são bebidas ou drogas, mas tabaco, sexo anal, pornografia, internet, adultério e homossexualismo. A verdade é que os espíritos do vício dominam a mente de suas vítimas e as tornam reféns de tudo o que contraria a ordem e a disciplina do reino de Deus. O reino das trevas tem imposto aos seus cidadãos a doutrina da distorção de tudo o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e de boa fama, justamente para aborrecer o Criador. Dores não diagnosticadas. Além de dores de cabeça, como já falamos, há muitas outras dores que não são diagnosticadas pela medicina. Dores localizadas no estômago, nas pernas, na coluna e dores generalizadas em todo o corpo são algumas das evidências de possessão maligna. Lembro-me de um rapaz que se contorcia de dor na região do estômago. Não podia comer nada, nem mesmo tocar na barriga. Os médicos o submeteram a 4 intervenções cirúrgicas na tentativa de constatar a raiz do problema, e nenhuma irregularidade foi encontrada. Por isso, recusavam-se a avalizar a aposentadoria do rapaz por invalidez. Esse fato podia ser conferido não apenas pelas radiografias e pela farta documentação médica, mas também pelas marcas dos pontos na região do estômago. Logo após a oração da fé, o espírito de enfermidade ali localizado foi expulso e definitivamente o rapaz não sentiu mais dor. Na mesma hora pôde comer pão, beber água e pressionar livremente o estômago. Maravilha pelo poder da fé no nome de Jesus. Muitos crentes em Jesus têm sofrido desse mal e, apesar de buscarem ajuda na medicina, permanecem sofrendo. Difícil é tentar conscientizá-los de que a origem de suas dores é estritamente espiritual, ou seja, possessão localizada. Inveja. A inveja se caracteriza pelo ódio ou desgosto do sucesso alheio. É certo que o invejoso é possuído pelo espírito da inveja que cega os bons olhos. Quanto a isso, sabemos que os maus olhos tornam todo o corpo em trevas. É o que ensinou o Senhor Jesus. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Mateus, capítulo 6, versículo 23. O espírito de inveja é tão nocivo que gerou o primeiro homicídio na terra. Caim, possuído por tal encosto, matou o próprio irmão, Abel. Gênesis, capítulo 4, versículos 4 a 8. Os maus olhos do invejoso o impedem de crescer e desenvolver seu próprio potencial. Seu constante mal-estar se deve ao sucesso alheio. Muitos crentes em Jesus não conseguem dar um único passo à frente porque sua visão espiritual é bloqueada por esse espírito. Depressão. A depressão é um mal que compromete, além das emoções, o desempenho físico e mental do ser humano. O mais grave na depressão é que ela invade o mundo interior, sendo conhecida como a enfermidade da alma. Pessoas deprimidas alimentam pensamentos de derrota, de fracasso e sentem-se impotentes diante de seus problemas. Não possuem motivação ou entusiasmo para viver e, em alguns casos, não entendem a razão de serem tão infelizes. A depressão costuma ter origem em desilusões amorosas ou em perdas afetivas, como a morte de um ente querido. Outros fatores, como o desemprego, as dívidas e a incompreensão familiar, podem acentuar esse estado. Aos olhos humanos, a depressão, além de parecer não ter solução, também parece não dar chances para que o deprimido encontre o caminho de volta à vida normal. Seus sintomas, quando não são levados a sério, podem culminar em suicídio. A Bíblia cita casos de depressão como o do rei Saul. A origem da sua tristeza e perturbação espiritual, entretanto, não foi de ordem sentimental
orgânica, nem financeira, mas devida à sua desobediência ao Senhor, o que provocou o afastamento do Espírito de Deus, como podemos verificar. E sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então, Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 23. Assim como Saul buscava o alívio para a doença de sua alma na harpa de Davi, muitos também procuram na medicina, ou mesmo na música, a solução. Contudo, a cura para essa enfermidade não é frequente. Quando a depressão é diagnosticada, os médicos dizem que a sua recuperação é lenta e a cura só acontecerá quando o paciente se propuser a mudar, quando verdadeiramente estiver disposto do fundo da alma a dar a volta por cima. Acreditamos, entretanto, que a verdadeira origem da depressão é de ordem espiritual e não física. Se considerarmos, então, que a depressão é de natureza espiritual, a melhor forma de combatê-la será tratando do espírito. Se não fosse um problema estritamente espiritual, a medicina já teria apresentado um diagnóstico mais preciso e, certamente, a solução definitiva. Mas, por ser um problema espiritual, a situação do deprimido agrava-se com o tempo, justamente por haver interferências constantes de encostos. Além dos sintomas já apresentados, há também as tonturas, os desmaios, as feridas nas pernas que não cicatrizam, a inconstância no emprego, a destruição no lar, os fracassos na vida sentimental, a miséria, enfim, uma infinidade de fatos cientificamente inexplicáveis. Tudo isso se deve à ação dos espíritos imundos que operam tanto nos filhos do mundo quanto nos crentes carnais. Muitas vezes as pessoas me perguntam a razão pela qual Deus permite que os espíritos obsessores atuem nos seres humanos. Então, respondo que não é Deus que permite a ação dos encostos nas pessoas, mas elas mesmas, seja por se manterem nas trevas, seja por se afastarem da luz. Não se pode esquecer que a vontade humana é soberana. Somos seres dotados de livre arbítrio. Nem Deus nem o diabo podem nos impor coisa alguma. E a atuação do mal no ser humano é resultado da sua rejeição ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Assim, definitivamente a cura da depressão só acontece por meio da força interior. E existe maior força do que a fé? Acreditamos que não. Não foi à toa que Deus plantou dentro de cada ser humano essa semente. Logo, se a depressão é uma doença espiritual, somente o poder de Deus poderá curá-la. O Senhor Jesus prometeu: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Busque aquele que tem o poder de curar a sua alma. Assim, quando ele ocupar todos os espaços de sua vida, a depressão o abandonará para sempre. Eu mesmo era possuído pelos encostos. Mas no dia em que tomei conhecimento da salvação pela fé exclusiva no Senhor Jesus, imediatamente entreguei-lhe minha vida, com todas as minhas forças, e comecei a colocar em prática a sua palavra. Minha vida se transformou. Desde então, toda a ação do inferno em minha vida foi neutralizada. Nem mesmo houve necessidade de alguém expelir demônios do meu corpo. O conhecimento da verdade me libertou das forças do mal. Atualmente gozo da presença do Espírito do Senhor Jesus, da sua paz e da certeza da salvação de minha alma. Hoje, nem todos os componentes do inferno juntos têm poder para me subjugar ou possuir, porque tenho como Senhor um Deus todo-poderoso que me sustenta e me guarda. Mas o mesmo não acontece com todos, pois nem todos estão dispostos a render-se do corpo, alma e espírito ao Senhor Jesus. Diante disso, as forças do mal atuantes na terra encontram nesse tipo de pessoas presas fáceis para matar, roubar e destruir. A carne engessa o espírito. Os filhos da carne são os convencidos de sua conversão. Esse convencimento se dá pelo homem e não pelo Espírito de Deus. Sua natureza carnal neutraliza sua fé, apesar de sua religiosidade.
Essas pessoas, quando estão na igreja, sujeitam-se ao clima de fé ali existente. Mas, se estiverem em um ambiente contrário à fé, absorverão as dúvidas ali semeadas. O nascido da carne é como a lua, que não tem luz própria e vive da luz solar. Assim são os filhos da carne. Enquanto estão na igreja, sua fé aparentemente está em alta. Acreditam cegamente na palavra ali pregada. Porém, quando saem daquele ambiente de fé, permitem facilmente a ação das dúvidas. Resumindo, são uma pessoa na igreja e outra fora dela. E como alguém pretende vencer suas lutas diárias se não tiver em si mesmo a firmeza da fé? A luta do ser humano é estritamente espiritual e limita-se ao campo espiritual de cada um no seu interior. Se o interior for forte, a vitória refletirá no seu exterior. Mas se o interior for fraco, a derrota também será refletida no seu exterior. A força do interior humano está na fé estabelecida pela palavra de Deus. É a fé inteligente que diz respeito à razão, ao intelecto, à mente ou ao espírito. Quando Paulo fala que temos a mente de Cristo, está se referindo justamente aos pensamentos do Senhor Jesus. O nascido do Espírito tem os pensamentos de Deus. Mas o mesmo não acontece com os filhos da carne, pois, apesar de acreditarem em Deus, ainda assim cultivam a fé só no coração, sem o uso da inteligência, ou seja, a fé emotiva. Esse tipo de fé é circunstancial e não apresenta resultado. Aí está o porquê de a maioria dos crentes viver à margem, no fracasso total. A natureza carnal engessa a força interior, tornando a fé racional inoperante. Por isso, o apóstolo Paulo afirma: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente viverei. Romanos, capítulo 8, versículo 13. Podemos entender melhor essa palavra da seguinte forma: se vivermos satisfazendo a nossa vontade, caminharemos para o inferno. Mas se vivermos satisfazendo a vontade do Espírito Santo, fazendo morrer os nossos desejos pessoais malignos, certamente seremos salvos. Mortificar os feitos do corpo significa evitar atitudes que contrariem a vontade de Deus. Enquanto estiver viva, a carne pode ser estimulada pelos espíritos imundos a fazer o que a pessoa não gostaria que fosse feito. Mas, se negar a si mesma, estará mortificando a carne. Consequentemente, as forças espirituais do mal ficarão neutralizadas. Se a pessoa usar as páginas de pornografia da internet, por exemplo, é óbvio que ela se prostituirá com os olhos. Sobre esse tipo de atitude, o Senhor Jesus diz: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Mateus, capítulo 5, versículo 28. Ao determinar a si mesmo agir contrariando sua vontade e obedecendo à palavra de Deus, o Espírito Santo, realizador do novo nascimento, fará do nascido da carne uma nova criatura.